Hulk 147 foi publicado aqui em setembro de 1995. E eu tava vendo no sebo, assim, reparei nessa capa e na hora eu nem associei ao Luke Cage. Eu vi esse logo, Cage, que parecia do Cable e tal, cara. Falei, Cage? Só logo depois caiu a ficha, né? Ah, o Luke Cage e tal. É porque normalmente a gente lembra dele mais da versão, né, negão lá dos anos 70 com aquelas correntes e tal, ou a versão dos anos 2000 cabeça raspada e sempre com uniforme amarelo, né? E aqui ele teve essa versão intermediária nos anos 90, que eu acho que com a revista própria, que durou só 13 números nos Estados Unidos. E aqui deram um jaquetão para ele e tal, e fica bem diferente. E deu muito certo, né? Ficou só 13 números, e aqui abriu, lançou os números, eu acho que é os 9 e 10, assim, deles, que tem essa história junto com o Hulk, e eles incluíram na revista e tal. E acho que foram as únicas histórias dessa fase do Cage que saiu no Brasil. Isso pelo guia de quadrinhos, né? Que o site do guia é bem legal. Você clica lá, depois você vê a edição americana e ele mostra onde no Brasil saiu aquela edição americana, ou se não saiu, tal. E aqui nessa história tem uma agência do governo, que é um pessoal que usa essas armaduras aqui, estava levando uns vilões, e começa com o Rhino lá, o vilão do Homem-Aranha. Ele escapa, e um dos caras dessa agência, ele mata um dos vilões que eles estavam transportando e bota a culpa no Rhino. Então o Rhino começa a ter que escapar porque além dos crimes de assalto dele, agora estavam acusando ele de assassinato e tal. E o pessoal dessa agência contrata o Luke Cage para ajudar a pegar o Rhino, só que dá tudo errado. Os caras lá dessa agência aparecem junto lá e tentam matar todo mundo e ainda bota a culpa também no Luke Cage. Então depois fica o Rhino junto com o Luke Cage fugindo. E o Hulk, ele tá naquela fase dos Panteão, e aí tem alguém lá do Panteão que fica tipo um poço mágico, vendo o que está acontecendo de errado no mundo, tal. Eles têm esse medo que o mundo começa a se voltar contra os vigilantes, tal, e vê que o Luke Cage está encrencado e vai lá atrás dele. Só que no começo ele acha que o Luke Cage também tá fazendo algo errado, porque vê o Luke Cage junto com o Rhino, tal. Então tem aqui a treta entre os dois, e fora o pessoal da agência do governo que usa essas armaduras aqui, parece Homem de Ferro e tal. Aí no final esse cara da agência, ele perde totalmente o controle, e daí o Hulk vê que é ele que é mesmo o vilão tal, e ainda dá umas porradas lá no Rhino pra capturar todos tal. Então tem só essas duas histórias aqui fechadas do Cage e tal, legais, divertidas e tal. E aí, completando essa edição, tem a fase muito foda do Motoqueiro Fantasma, que é muito foda por causa dos desenhos do Mark Teixeira, né? A história em si dele é bem simplesinha, acho que o Howard Mack nunca colocou muita história sofisticada aqui no Motoqueiro. Acho que 80% é o desenho do Mark Teixeira, né? Então quando não tem ele desenhando, perde bastante. E aqui é o Motoqueiro Fantasma enfrentando lá um chefão de uma organização lá chamado Argos, tal. O cara vai ter também uns super vilões, vai estar ajudando ele, assim. E é a arte do Mark Teixeira, né? Eu acho que cada página dele é sensacional, assim. Essa é uma história que podia republicar em formato americano só pela arte, assim. Mesmo em formatinho, é bem legal. E aqui o Motoqueiro Fantasma, ele invade lá o complexo lá desse chefão, e o cara explode o prédio para tentar matar o Motoqueiro Fantasma junto aqui, né? Aqui no final dessa primeira parte que tem explosão. E a edição seguinte é esse vilão indo atrás de um pessoal lá da polícia para se vingar, enquanto isso o Motoqueiro Fantasma lá soterrado e atormentado, porque também a explosão matou umas pessoas inocentes que ficavam no porão desse prédio aqui. Então ele tentando escavar a sua saída lá, e também resgatando as pessoas que estavam soterradas. E tem um gancho daí para edição final que conclui, né, esse arco onde ele vai enfrentar tal o Argos. Então assim, edição bem legal.
preciso achar a 148, que eu estou formando todo esse arco aqui do Hulk, mais ou menos 140 até o 150 e tal. Eu tenho outras edições, acho que falta só a 148 e tal. E aí é legal, né, para acompanhar as histórias, principalmente do Motoqueiro Fantasma. E aqui é essa curiosidade meio que histórica, assim, dessa fase perdida do Cage que, tipo, zero chance de ser republicado, né? Não, Luke Cage de 13 números dos anos 90, assim. Então, bem legal.